Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas, mais uma vez, também o deputado Carlos Pereira, que hoje está aqui para ser ouvido. E eu, nesta primeira ronda, ao contrário do que se poderia supor, vou fazer apenas 3 questões profundamente técnicas, porque para além das questões do conhecimento da regulação, esta entidade reguladora também tem uma componente técnica bastante forte e, por isso, a primeira pergunta que eu deixo ao Sr. Deputado é se nos sabe explicar o que é um watt. Uma segunda questão, qual é que é a diferença entre o megawatt elétrico e o megawatt térmico? E uma terceira questão que tem a ver com uma matéria que foi abordada aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando, por ocasião da audição do engenheiro Mira Amaral, que esteve aqui na qualidade de especialista, como se recordará, onde, questionado sobre a competência do ex-ministro Manel Pinho para exercer as funções de ministro com a tutela da energia, dizia até, na altura, o Sr. Engenheiro Mira Amaral, que tinha dúvidas que o Dr. Manel Pinho se conhecesse a diferença entre energia e potência, dizendo mesmo que isso ilustrava claramente o que é que se deveria, no mínimo, saber ou não para assumir funções nesta área. E, por isso, essa é a terceira pergunta que eu lhe deixo, é se o Sr. Deputado, de facto, sabe qual é que é a diferença entre energia e potência e se nos pode esclarecer sobre essas matérias. O Sr. Deputado compreenderá que, naquilo que são as funções de um administrador de uma entidade reguladora, o que é verdadeiramente essencial e que me parece verdadeiramente determinante é poder fazer esta avaliação do mercado e poder definir os melhores modelos regulatórios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Carlos Pereira. Sr. Deputado Emílio Guerreiro. Sr. Presidente, só uma interpelação à mesa, porque esta audição decorre e terá que ser feito um relatório que depois será aprovado pelo Parlamento. Eu acho que, de facto, é bastante importante que no relatório conste que a entidade ouvida não sabe o que é um watt, não sabe distinguir energia e potência e que não sabe distinguir um megawatt térmico e um megawatt elétrico. Acho que isso é bastante importante. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, as circunstâncias políticas deste processo foram debatidas na semana passada e, nesse momento, o PSD disse tudo o que tinha a dizer sobre isto e, por isso, é que hoje não traz esta reunião. Ouvindo, enfim, já a audição e algumas respostas foram ditas, há uma pequena nota, embora não tenha sido o PST a introduzir esse tema, no que diz respeito às incompatibilidades, há uma resposta que o Sr. Deputado Carlos Pereira deu que eu gostaria que justificasse, que é a questão dos níveis de incompatibilidade. Ora, na legislação que eu conheço, não existem níveis de incompatibilidades. Há incompatibilidades ou não, e por isso gostaria que a esse respeito se especificasse onde é que existem esses níveis de incompatibilidades. Bom, não deixa de ser também interessante que todos os grupos parlamentares falam da importância da especificidade do setor. É um setor muito específico, que exige um conjunto de conhecimentos técnicos, mas a verdade é que, concordando com tudo isso, não deixa também de ser verdade que todos nós também lamentamos sempre quando, noutro âmbito, ouvimos pessoas que assumiram estas funções ou que assumem ou idênticas, depois sabem sempre muito pouco. Mas isso neste momento não é importante, porque é óbvio que nós não estamos aqui a selecionar um eletricista, como foi dito aqui. Mas eu penso que seja bastante importante que alguém que tenha capacidade de decisão e que tenha capacidade de análise, daquilo que é terminologia técnica e o que significam cada das coisas que, ao fim e ao cabo, retratam, quando olhamos para o sistema de energia, a origem da energia, o peso de cada uma delas, as medidas, as potências que estão associadas, o próprio conceito de energia. É importante que, de facto, quem está no topo desta pirâmide saiba isto. E as perguntas que o PS colocou até são muito simples, porque foram coisas que todos nós aprendemos no liceu. E por isso estranho, de facto, que não haja sequer um conhecimento de uma única destas questões. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, ainda neste âmbito, gostaria de que fizesse uma precisão. Disse há pouco aí de que existe uma empresa que é líder e dominante, ou tem um peso dominante no mercado grossista, que especificasse e que pudesse também dizer o balanço nesse mercado grossista entre os diferentes players. Nas audições que já fomos fazendo na CPI, tem sido frequentemente referida, no grande mercado da energia, a existência de problemas no mercado dos serviços de sistema. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o funcionamento do mercado de serviços de sistema, quais são os principais problemas e os desafios que identifica neste mercado. Uma outra matéria que tem sido bastante tratada também e que tem um peso muito significativo tem a ver com a avaliação da extensão da concessão do domínio hídrico.
Temos, por um lado, uns players, a REN, que diz que o valor da extensão devia ser superior a 1.000 milhões. Por outro lado, temos a Caixa BI, o Crédito Suíço, a EDP, a Comissão Europeia e o Governo, que avaliam esta extensão na casa dos 700 milhões. O senhor é economista e falou da sua experiência também na análise disso. O que é que estará na base de diferenças destes modelos? Será só uma questão de metodologia? Qual é que é a sua opinião e qual seria a metodologia mais correta para salvaguardar aqui sim também o interesse dos contribuintes? Partindo do pressuposto que sabe o que é o Energy Chat e quais são os objetivos do mesmo, eu recordava só que é um tratado internacional que Portugal é dos primeiros subscritores, que lhe dá bastante importância, até porque está depositado formalmente no nosso país, no Palácio das Necessidades, mas a verdade é que, ao abrigo deste tratado, pela primeira vez o Estado português teve uma queixa. E eu gostaria de saber, do Sr. Deputado Carlos Pereira, o que é que acha sobre esta queixa e as implicações que a mesma poderá trazer no âmbito daquilo que é a fatura a pagar pelos consumidores. Uma última nota, Sr. Presidente, e eu, abusando da tolerância, até porque fui muito generoso na primeira ronda, do ponto de vista de tema, gostaria também de abordar aqui a questão do mercado do gás natural. Ou seja, na contabilização do gás natural há um conjunto de regras. Um conjunto de regras entre as quais existem uma que eu gostaria de saber a sua opinião, que é o transshipment, se de alguma forma não tem um peso que não se reflete naquilo que o consumidor paga. Ou seja, uma questão de mercado, de regulação. O facto de existir este processo estabelecido entre Portugal e os países e os operadores na transação do gás natural, se não poderá estar aqui um obstáculo e que de alguma forma, por causa do transshipment, também é por causa do transshipment que a fatura do gás é tão rígida e que é sempre tão difícil de alterar. Eram estas as questões, Sr. Presidente. Sr. Deputado Amigo Guerreiro, eu tenho que dizer que o Sr. Deputado insistiu nas matérias do mesmo tom e da mesma forma. Julgo que é absolutamente legítimo que eu faça, como é natural, não há nesta minha observação nenhuma questão crítica, digamos assim. Eu queria, de alguma forma, dizer que, na sequência das perguntas que me colocou relativamente ao mercado grossista, eu julgo que já fui suficientemente explicativo sobre o mercado grossista e sobre a forma como tem funcionado esse mesmo mercado, quer seja na definição do preço da energia, seja no caso da energia elétrica, seja no caso do gás, em que o mercado funciona de forma diferente, como o Sr. Deputado, aliás, referiu, em que, basicamente, nós adquirimos o gás, seja gás liquefeito, seja o gás natural via gasoduto, e portanto, essa é uma matéria que, de alguma forma, distingue-se bastante daquilo que é o mercado grossista do setor elétrico. De qualquer maneira, a verdade é que as obrigações da ERSE relativamente a este mercado são, iguais, ou seja, assegurar que o mercado grossista estabelece preços o mais adequados possível, de maneira a poder fazer baixar o preço. E, portanto, essa é uma linha de raciocínio que tenho explicado aqui nesta audição e, portanto, devo dizer que queria sublinhá-la mais uma vez. Relativamente à questão que me colocou sobre o domínio hídrico, eu gostava muito de poder responder ao Sr. Deputado, mas eu acho que esta matéria tem vindo a ser discutida muito na Comissão Parlamentar de Inquérito. É uma matéria que está em discussão permanente. Eu não queria ter uma opinião e envolver uma opinião sobre esta questão. Acho que é uma questão que, não deve ser, nesta altura, apresentada por um candidato a uma entidade reguladora e, portanto, permita-me, Sr. Deputado, que não o faça, desta matéria. Relativamente ao transshipment, à transferência do gás do barco, digamos assim, é evidente que, tendo em conta que o estabelecimento das tarifas inclui componente de comercialização, transporte, armazenamento, o estabelecimento, alterações nessa matéria, o estabelecimento, digamos assim, das tarifas pode naturalmente ser alterado. Ou seja, tendo em conta que podem existir alterações nessas questões, é óbvio que poderão ter repercussões no que diz respeito às tarifas e, portanto, ter influência no preço. Parece-me evidente. Perdão? Não conheço.